Bom dia, meu nome é Eduardo Ascenso Reis. Inicialmente eu gostaria de agradecer ao GTR pela oportunidade da apresentação e também dizer que é um prazer estar aqui em Uberlândia com todos os amigos, e agradecer também o Thiago e toda a equipe que certamente se empenhou muito para que esse evento pudesse ocorrer. Essa apresentação eu vou fazer junto com o Julimar, também da equipe do NIC-BR. Nós atuamos na equipe de engenharia e infraestrutura e, em particular, eu também faço parte da equipe de administradores do PIRINDB. Antes de falar sobre PIRINDB, precisamos falar sobre peering. Então, basicamente, peering é internet, ou peering é troca de tráfego internet. É um relacionamento entre sistemas autônomos para efetivamente trocar tráfego entre si. De uma maneira mais efetiva, isso pode ser feito utilizando um ponto comum, o Internet Exchange ou um ponto de troca de tráfego, que basicamente é usado uma matriz de comutação, ou Peering Fabric, para permitir que os sistemas autônomos tenham um relacionamento diretamente. Como sistemas autônomos são entidades L3, basicamente essa é uma estrutura de comutação L2. Assim, de uma forma efetiva, ao invés de ter N links ponto a ponto, tem basicamente um link e em cima desse é feita a comunicação com todos os demais participantes. Aí sim, falando sobre o PIRINDB. O PIRINDB é um projeto internacional que basicamente tem o objetivo de facilitar o encontro de informações para que sistemas autônomos possam estabelecer relacionamento, possam estabelecer troca de tráfego entre si. Ou seja, o interessado no PIRINDB são sistemas autônomos. A pessoa só da organização ou relógio, por enquanto estou contando que ainda tenho mais meia hora. Aqui, resumido, o PIRINDB tenta responder a seguinte pergunta: com quem posso trocar tráfego e aonde? É fato que empresas que têm cadastro no PIRINDB conseguem aumentar muito a possibilidade de estabelecer relacionamentos de troca de tráfego com outros sistemas autônomos. Agora, um pouco mais recente, empresas, por exemplo, como a Algar Telecom, a entidade NIC-BR, já tem cadastro no PIRINDB há muitos anos. Uma novidade é a versão 2.0, que entrou em operação dia 15 de abril passado. Ela trouxe uma série de modificações que permitem facilidades para os usuários, especialmente para as entidades que têm relacionamento com muitos pontos de troca de tráfego. Aqui um ponto-chave é que é comum o cadastro ser feito e ser esquecido. Então é importante que ele seja atualizado. No final eu vou falar um pouquinho para, por exemplo, o Algar, imagino que tenha conexão com muitos pontos de troca de tráfego. Por exemplo, uma outra entidade como o Google. Imaginem, o Google deve ter conexão com centenas de Internet Exchanges. Manter essas informações atualizadas não é simples. A versão 2.0 permite que, por exemplo, sistemas em uso por essas organizações interajam diretamente com o PIRINDB e façam esse cadastro. Ou seja, hoje existem APIs na 2.0 que permitem essa automação. Mas, seja feita manual ou automática, a atualização é muito importante. Aqui a gente destaca o seguinte, em vermelho, que é muito comum, como nós estamos falando de peering, uma base de dados de peering, muitos imaginam que isso seja mantido pelos Internet Exchanges. Não é. O PIRINDB ele é voltado para as redes.
Ou seja, as informações do PIRINDB são alimentadas pelas redes. Então, não é, por exemplo, o IXBR que vai lá e fala quem são os participantes. O participante tem que ir e falar que está ligado, por exemplo, no IXBR de São Paulo, que usa endereçamento IP tal e tal, se ele quiser. Ou seja, é um sistema voltado para os sistemas autônomos. Um ponto até do lado de administrador do PIRINDB, nós vemos com frequência cadastros de usuários que muitas vezes nós reconhecemos que provavelmente ele faz parte da entidade, mas é difícil identificar que ele realmente faz parte. Como nós fazemos essa identificação? Basicamente, nós verificamos os sistemas, as informações presentes em RUIs dos registros internet. Então, no Brasil, o registro BR, o LACNIC, o ARIN, ou seja, são as informações públicas que mostram que aquele usuário realmente ele tem poder para atuar de forma administrativa com aquele sistema autônomo. Nós recomendamos que seja utilizado um e-mail corporativo, o que muitas vezes não é possível, não é desejado, mas é bom que tente caminhar para isso. Existe um e-mail de suporte que é o suporte@pirindb.com. Esse e-mail ele era atendido exclusivamente em inglês até um tempo atrás e agora também em português. Não só por mim, mas também. Para quem nunca acessou, é só acessar pirindb.com, ele já vai mudar o URL para HTTPS e um acesso normal é um acesso público. Vocês podem colocar, por exemplo, palavras-chave como um nome. Então imagina que você, quem por exemplo gosta muito de jogos online, digite, por exemplo, para quem não está conseguindo ler ali, eu escrevi Twitch. Twitch, para quem não está familiarizado, logo mais vai estar aqui no Brasil com várias trocas de tráfego. Colocar Twitch vai mostrar já ali na rede o nome e o ASN. Se clicar neles, vão ter as informações aonde o Twitch está conectado. Por exemplo, você pode digitar nick.br, vai mostrar ali as redes do nick.br. Lembre que eu falei antes que o PIRINDB é voltado para as redes, para os sistemas autônomos, por isso que o início da informação são sempre as redes, tá? Por exemplo, ali, entrando em NickBR, numa das redes, você clicar na palavra NickBR, vai abrir o que é chamado organização. Então, o Julimar vai entrar um pouco mais em detalhe, mas na versão 2.0, entrou em operação, foi montada uma estrutura dessas informações. Então, foi criada uma organização e dentro da organização estão os recursos como redes e conexões efetivas. Então, aqui nós destacamos a organização NickBR. Nela você pode ver os contatos, as facilities, que são as instalações, e as redes. Em particular, essa facility está errada, até que descende de uma informação não muito fiel do passado, que provavelmente em breve vai ser atualizada. Mas mostra todas as redes e ali os Internet Exchanges. Não cabe todos, né? Nós temos 26 em operação. Por exemplo, você pode entrar, fazer uma busca avançada. Na busca avançada, você pode colocar o país e procurar por todos os Internet Exchanges. Então, imagine, por exemplo, o Facebook, quando veio para o Brasil, certamente ele fez isso. Clicou lá, Brasil, quais são os Internet Exchanges? Para começar a operação numa região, é muito bom usar essas ferramentas. Ou seja, para empresas internacionais é muito bom, mas também para empresas nacionais que querem expandir sua atuação numa área ou mesmo ampliar seus serviços de internet. Agora a gente vai entrar numa parte que é o guia propriamente dito. O NickBR, em 2013, na época o Internet Exchange se chamava ptt.br, nós montamos um guia para cadastro das informações no PIRINDB, porque na versão anterior era um pouquinho mais complicado. E esse guia ele foi atualizado para a versão nova. Em breve vai estar disponível no site já a versão nova que contempla as informações da 2.0. O Julimar vai falar agora sobre o guia em si. Esse guia foi feito na ocasião em 2013 pelo Julimar e pelo Pablo da equipe e agora é atualizado.
Por favor, irmão. Bom dia. O guia em si, ele foi montado em 2013, como o Eduardo já comentou, mas foi uma necessidade porque nós tivemos a entrada do Facebook no XBR São Paulo. Eles têm uma política de peering aberta, porém eles não fechavam com os route servers, não fecham até hoje. Eles queriam fechar individualmente com cada participante. E um dos pré-requisitos era justamente que os AS tivessem cadastros no PeeringDB. E os sistemas autônomos brasileiros não tinham essa cultura de ter esse cadastro, que dificultou. Então nós resolvemos fazer esse documento para poder ajudar a comunidade a fazer o cadastro, né? Eu queria ressaltar que as informações de peering elas ficam públicas depois que você faz o cadastro no PeeringDB, porém as informações do contato técnico, NOC, qualquer outro contato do usuário, você pode omitir, pode colocar privado ou permitir que seja visto somente por usuários do PeeringDB logados. A plataforma nova já permite que você faça isso. Um outro detalhe é que o guia foi montado e ele não deve ser seguido à risca, porque nós utilizamos um exemplo e no passado algumas pessoas seguiam à risca o que estava escrito, até não colocando o AS dela, né? Então é bom ressaltar que é apenas um exemplo a ser seguido, mas não deve ser preenchido do jeito que está no guia. Então primeiro você vai acessar o peeringdb.com, vai clicar em Register. Aí vai abrir uma tela para você entrar com seus dados. Então você vai criar o usuário, colocar o seu e-mail, definir uma senha, colocar seu last name e first name e clicar em Create. Quando você faz isso, um e-mail é enviado para o e-mail que você colocou no cadastro do seu usuário. Então, você vai receber uma chave que você tem que clicar lá para poder validar. É um processo bem parecido com o que é utilizado hoje no MeuX, quando você vai criar um usuário no MeuX. Quando você clica no link valida o seu usuário, você passa a ter o usuário, só que esse usuário basicamente não serve para muita coisa se você não estiver afiliado a uma organização, alguma rede. Então você precisa fazer essa afiliação. Então você vai fazer a afiliação entrando com os dados do seu AS e o nome da organização. Então pode ocorrer duas situações. Você criar o usuário e a organização já existir, né? Então você só vai pedir para afiliar aquela organização, ou você pode pedir a criação de uma nova organização. Você é um usuário novo e essa organização também não está no PeeringDB, então você faz o pedido para a equipe fazer a análise e criação dessa organização. Após você fazer a entrada dos dados, essa requisição chega para a equipe do PeeringDB, eles vão analisar, e um dos requisitos que eles fazem, uma das verificações, é justamente o e-mail que você cadastrou. Se aquele e-mail tem algum vínculo com aquela organização que você está querendo se vincular ou criar, e se é um e-mail válido, eles fazem uma consulta basicamente no RUIS, tá? Para fazer essa verificação. Então isso é feito pela equipe do PeeringDB, então tem uma parte aí que é moderada. Então você vai pedir a solicitação, ela pode ser negada ou não. Aqui está um exemplo da consulta no quiz do registro BR, né, com o usuário. O guia do PeeringDB ele foi feito com um exemplo de um AS válido. Nós pedimos ajuda para o pessoal do PTI, que é uma entidade que hospeda o Internet Exchange de Foz do Iguaçu, recém-inaugurado. E nós notamos que eles não tinham cadastro no PeeringDB, então conversamos com eles e eles, gentilmente, o João Paulo nos ajudou, permitindo que nós utilizássemos eles como exemplo e também para colocar as informações no guia. Na apresentação só tem algumas telas do guia, o guia completo está na URL, igual o Eduardo já comentou. Então, depois que é feita a aprovação da organização, basicamente eles criam uma organização e uma rede, com a AS que você informou. Só que uma informação
bem simples, não tem os detalhes. Então, o detalhe você vai ter que ir lá, clicar em editar e colocar essas informações. Então, você vai logar novamente, vai aparecer lá, estou afiliado por exemplo, aí no caso do UPTI, a Fundação de Foz do Iguaçu. Você vai clicar em Edit e aí você entra com seus dados, o site, qual que é o endereço físico lá da sua entidade, a localização, né? Todos esses dados da organização. Editado isso, você vai passar a editar os dados da sua network, do seu AS. Então, uma organização pode ter mais de uma network, mais de um AS, por exemplo. Então, você vai clicar no link, onde vai te permitir colocar diversos dados, tá? O site da sua empresa, se você tem IPv4, IPv6, um campo para você colocar anotações relevantes. Eu faço PIN aberto, não faço, faço bilateral, entre outras coisas. Você pode colocar algumas informações no campo Notes. E no lado direito da tela aí, está em destaque, é onde você vai informar em qual Internet Exchange você está conectado. Isso é uma informação que gera muita confusão. Pessoal, tem dois campos no PNDB, um para você criar Internet Exchange e tem um para você informar a qual Internet Exchange você está conectado. Então isso gera uma certa confusão. Então no exemplo aí, o PTI está conectado em Foz do Iguaçu, tem o IPv4 e o IPv6 deles, né, o IP de neighbor, e eles estão conectados nos route servers, fazem peer com os route servers. Abaixo desse formulário da organização, você consegue colocar alguns contatos. NOC, peering, algum contato de vendas, se for o caso. E é aqui que você define se esses dados vão ser públicos ou não. Fica ao critério do usuário definir esse privilégio. E aí você vai clicar em Save para poder validar essas informações que você acabou de editar. Bem, além de todos esses campos que são editáveis pelo usuário, tem alguns outros campos que são moderados, mas também são novos, permite que você coloque mais informação sobre a sua organização. Por exemplo, no campo Facility, você pode informar, por exemplo, um data center que você possui, uma instalação física, né? Você pode criar isso dentro do PNDB, isso vai ser enviado a requisição para a equipe e eles vão verificar se aquilo é válido ou não, se aquilo existe, né, e tudo mais, fazer algumas validações. No campo Network, você pode adicionar quantas redes você tiver. Então, você pode ter mais de um AS, então você vai fazer o cadastro dessas redes no campo Network. E também, o campo Network também é moderado, como eu já disse. Então, você pode pedir a criação de uma network, ela pode vir a ser negada se você não justificar com algumas informações. Aqui é um ponto importante, adicionar Exchange. Esse é o campo que é utilizado por entidades que operam Internet Exchange. Por exemplo, o NIC. Se a gente, na ativação, implementação de um novo Internet Exchange, é nesse campo que nós, NIC, colocaremos a informação do Internet Exchange, criaremos esse Internet Exchange. E existe uma confusão porque o pessoal acha que é aqui que você vai informar o Internet Exchange que ele está conectado. Não é dentro da network. Então, tem uma hierarquia bem clara. Organização, network, Internet Exchange onde você está conectado. E esse campo também é moderado pela equipe do PNDB. Bem, no campo Users, você pode definir quantos usuários você quer criar para aquela organização. Você pode definir que o usuário ele tenha privilégio de escrita, alteração, por exemplo, numa facility, mas ele não consiga alterar uma coisa no determinado AS. Você pode ter 3 AS, cada AS sendo administrado por um usuário distinto. Então você consegue fazer várias modificações aqui interessantes para poder controlar o acesso e alterações da sua organização dentro do PNDB. Ainda, o user admin, ele pode ou não validar novos usuários. A versão antiga não permitia isso. Então, basicamente, o primeiro usuário a ser criado, ele vai ser o admin. E ele pode criar permitir outros usuários
e definir se ele vai ser, os outros também serão admin ou não, e o que eles vão ter acesso de alteração ou não. No campo Permissions é o campo onde você vai definir as permissões desses usuários que serão criados. Uma dica interessante, né, é uma consulta rápida que você queira de algum AS, né, uma necessidade de consulta, você digitando AS, o número do AS.pindb.com ou pindb.com/asn/ o número do AS, ele vai exibir uma tela parecida com essa. Esse exemplo é do AS do NIC, dos route service do XBR. Então, tem algumas informações de contato, os IPs, onde aquela organização está situada e outras informações. Então, é uma consulta muito interessante e rápida que qualquer usuário pode fazer porque ela é feita de forma pública. Agora eu vou passar a palavra para o Eduardo para ele dar sequência na apresentação. Como nós já mencionamos, então, dentro da organização existem vários registros de uma forma realmente estruturada. Então, como aqui mostra, por exemplo, o Internet Exchange de Londres, o Lynx. Então, o Lynx ele tem uma facility cadastrada, tem 2 redes, 2 ASNs e tem 6 Internet Exchanges, ou seja, dentro da organização Lynx, os recursos disponíveis. Esse exemplo mostra o caso de um usuário que é o Job, e ele tem acesso a 4 organizações, ou seja, um usuário pode ser admin de uma organização, ser membro da outra. Realmente é feita uma discriminação por níveis de privilégio, níveis de acesso. Agora, para finalizar, o PIRINDB recebe apoio de alguns patrocinadores. Então, hoje, os patrocinadores são o Internet Exchange de Frankfurt, o de Kix, como Platinum, e como Silver, o Internet Exchange de Londres e de Amsterdã, o Lynx e o MZX, respectivamente, o NetNode da Suécia, a Digital Realty, o RIPE e o FranceIX. Quem tiver interesse em ser um patrocinador do PIRINDB, que achar que é algo interessante, por favor, acesse o site, lá tem informação de como participar. Há uma série de listas de e-mail e também formas de consulta de informações através de redes sociais. Aqui estão as URLs, mesmo o Facebook, o Twitter, para quem quiser acompanhar ou tiver interesse no PIRINDB em si. Para perguntas de forma genérica, offline, vocês podem interagir diretamente com o board do PIRINDB. Então aqui as pessoas atuais do board, o Aaron, o Patrick, o Chris, o Matt, o Arnold e o Job. Ou então interagir com a equipe de suporte do PIRINDB, suporte@pirindb.com. Como o Julimar disse, nós agradecemos a Fundação do Parque Tecnológico de Itaipu, a PTI, em especial a pessoa do João Paulo de Lima Barbosa, por permitir que as informações do PTI pudessem ser utilizadas nesse estudo de caso. Para deixar registrado, por favor, né, quem for cadastrar pela primeira vez, não use o SN do PTI, então, vocês vão receber muitas solicitações. O PIRINDB sempre agradece o Richard, que foi quem criou o próprio PIRINDB e depois passou o PIRINDB em si para a organização que hoje existe, que foi formalizada, realmente ela tem um registro formal nos Estados Unidos. Tá? Bom, para finalizar, se alguém tiver alguma pergunta, e os sites pirindb.com, eu coloquei embaixo também o docs.pirindb.com, que aí tem uma série de informações, especialmente para quem tem interesse em verificar aquela parte de automação, as APIs e como é estruturada a base de dados. Para empresas grandes que consultam muito, por exemplo, equipes de segurança que precisam consultar informações de outras redes, você pode, por exemplo, sincronizar a base do PIRINDB numa máquina local. Então, tem uma série de informações que podem ajudar vocês. E o e-mail suporte@pirindb.com. Então, obrigado pessoal. Se tiver alguma pergunta. Perguntas para o Eduardo? A gente tem tempo?
para o pessoal que está remoto também, pode enviar as perguntas pelo chat, ou por e-mail, ou das outras formas tradicionais. A gente tem um microfone aqui no meio, quem quiser fazer perguntas, por favor, se dirija ao microfone para o pessoal remoto poder escutar, se identifica e... Pergunta? Ninguém? Alguma? Remota? Meu nome é Marcelo. Eu dei uma consultada rápida ali agora, cara, na base. Por exemplo, algumas instituições financeiras grandes e não tem cadastro, né? Como que vocês estão incentivando isso, né? Fica mais por conta mesmo da instituição? Boa pergunta. Então, como nós falamos, o PIN-DB ele é voltado para as redes. Então, por exemplo, o Internet Exchange não pode cadastrar uma instituição. O que no nosso lado nesse ponto é promover, como nós estamos fazendo aqui hoje, e tentar estimular que as instituições cadastrem as suas informações no PIN-DB. Mas quem efetivamente faz é a própria instituição. Que o PIN-DB ele é voltado para as redes. Então, por exemplo, uma instituição financeira como Itaú, Bradesco, um HSBC, se eles existem, certamente eles são sistemas autônomos, pode ser que eles estejam ou não cadastrados lá. Isso é muito bom, até não só do ponto de vista de conectividade, mas do ponto de vista de segurança, para mostrar onde o tráfego vai fluir numa certa condição que uma instituição provavelmente vai ter grande interesse em utilizar. Mas realmente é voltado para a instituição. Então, o nosso lado é promover o uso do recurso, mas estimular para que essas instituições, elas precisam ir lá por conta própria e realizarem o seu cadastro. Obrigado. Tem mais uma também. Antônio Moreira, Zunic BR. Eduardo, parabéns pela apresentação. Gilmar, bem didática, como sempre. Eu queria perguntar se o PIN-DB é útil só para AS que estão interligados em Internet Exchanges, ou se ele tem utilidade também para outras redes que só têm lá seus trânsitos normalmente. Qual que seria a utilidade do PIN-DB ou a importância do pessoal se cadastrar se ainda não estão no Internet Exchange, ou se não devem fazer isso? Novamente, boa pergunta, nenhuma foi combinada. Por exemplo, eu vou até responder com um exemplo recente. Uma entidade que é responsável por data centers somente, nem é sistema autônomo, ela poderia ter um cadastro no PIN-DB? Sim. Ela pode cadastrar as suas facilities. Como foi comentado, o PIN-DB ele é uma estrutura voltada para sistemas autônomos em si, mas ele permite o cadastro de instalações, ele permite o cadastro de redes e o cadastro de Internet Exchanges, que mesmo que não tenham participantes em si, né? Mas ele é útil sim, por exemplo, para a divulgação pública de informações, como por exemplo para uma área de segurança, além de uma área de rede. Então, sim, além de entidades que têm conexão em Internet Exchange, entidades que têm o interesse em ter conexões só privadas, por exemplo, clientes privados, ou mesmo que tenham só interesse em oferecer serviços de data centers. A gente já segue aqui agora para a segunda apresentação, que vai ser o Antônio Galvão, que vai falar sobre as atualizações do XBR. Bom dia novamente, meu nome é Eduardo Ascenso Reis. Para quem não está familiarizado com o GTR, não se preocupe, eu não vou aparecer nas outras apresentações, são só nas duas primeiras. Essa aqui eu vou fazer junto com o Antônio Rezende, perdão. Essa apresentação ela é especificamente do XBR de São Paulo. Nós vamos fazer algumas atualizações, então o Antônio e eu estamos aqui representando a equipe de engenharia de redes e transmissões óticas e infraestrutura.
Inicialmente, falar para vocês sobre algumas palavras-chave. Então, PTT vem de um acrônimo para ponto de troca de tráfego, e a palavra IXP ou IX de Internet Exchange Point ou Internet Exchange. No Brasil, e para nós, as duas significam a mesma coisa, e PTT só tem significado especificamente no Brasil em si. Nós renomeamos o PTT para ix.br no ano passado, e a referência é Brasil Internet Exchange, mas o ptt.br continua válido e também associado conosco. Inicialmente, só para situar as localidades do ix.br, hoje nós estamos presentes em 26 localidades, então é importante destacar que cada localidade é um Internet Exchange específico, e também aquela pergunta clássica: as localidades não estão interconectadas, então se você se ligar em Belém, você não vai trocar tráfego com quem está em São Paulo, por exemplo. E também não existe nenhum interesse em executar essa interligação das localidades. Um destaque, como o Tal Julimar comentou na anterior, nós ativamos recentemente uma localidade em Foz do Iguaçu. Agora falando sobre os participantes em si, hoje nós temos um total de participantes conectados nas 26 localidades de 1.659 como participantes únicos. Únicos porque a diferença entre as duas são aqueles que estão conectados em mais de uma localidade, 1.148. Destaque para as primeiras, então São Paulo com mais de 50% desse número, seguido por Porto Alegre, Rio de Janeiro e todas as demais. Com relação ao tráfego em si, também para quem não está familiarizado com o ix.br, o tráfego no site ix.br, vocês têm acesso ao tráfego agregado, que é o que soma o tráfego de todas as localidades. Então, recentemente o tráfego agregado voltou a atingir a marca de 1.5 tera, que ele tinha atingido no ano passado, mas em função de alguma política de grandes participantes, teve uma pequena redução e depois a retomada. Se nós fizermos um gráfico empilhado, mostra que São Paulo responde aí por quase 80% desse tráfego, para poder situar do que nós vamos falar sobre São Paulo em si. Aqui o tráfego só de São Paulo, então aqui nesse dia bateu 1.2 tera num certo momento, então se vocês olharem esse momento, inclusive no final do dia. Alguns anos atrás esse pico era em horário comercial, isso se deve certamente à adesão e a participação e também a grande troca de tráfego de provedores de conteúdo, como Netflix, Google, Facebook e outros. Aqui de forma... Quando você olha esses gráficos, esse gráfico é um gráfico de taxa de transferência em função do tempo, então é bits por segundo por tempo. Se nós pegarmos a área desses gráficos, nós vamos ter bytes, bits, né, ou transformando aqui em bytes. Então esse gráfico de barras, ele mostra tráfego trocado por mês, ou seja, a área do gráfico agregado geral. Então, cada barrinha é um mês. Nós atingimos recentemente a marca de 300 petabytes mês. Isso é um valor bastante expressivo comparado mesmo com grandes internet exchanges do mundo, né? Até para reforçar, né, o IXBR de São Paulo, ele está entre os maiores internet exchanges em número de participantes. Provavelmente o segundo maior do mundo, só abaixo do MZix, de Amsterdã. Em quantidade de tráfego, nós estamos, só o de São Paulo, aí próximo entre o quinto ou sexto. Em relação à topologia do Internet Exchange de São Paulo, é uma topologia em estrela. Então, essa é a figura do site. Nós temos uma estrutura central que nós chamamos de PIX central e 30 PIX conectados a esse central, que nós chamamos de PIX remotos. Por exemplo, o Algar hospeda 2 PIX em São Paulo, um no Senesp e outro no PAF. Aqui, numa forma esquemática, o PIX central e os PIX remotos conectados nele. As linhas que conectam os PIX são fibras ópticas apagadas, aí cada uma é um par, aqui de forma mais representativa, mostrando que rotas de fibra óptica apagada por caminhos distintos ligando à estrutura central. Ou seja, numa topologia de rede, nessa arquitetura, o ponto crítico é o PIX central, que
que afeta toda a estrutura. Ele é uma estrutura otimizada para considerando o bom uso dos equipamentos e a grande densidade, também a necessidade de capilaridade em uma estrutura dessa, mas é o ponto crítico, é o central. Então, o nosso modelo de referência para a alta disponibilidade de Internet Exchanges com topologia em estrela, certamente é duplicar o central em locais geográficos distintos. Para referência, a tecnologia que nós utilizamos na comunicação entre os PICs, entre o central e os remotos, nós utilizamos ainda hoje múltiplos de 10 GB. Então nós utilizamos certamente lags, certamente com LACP. Alguns casos de PICs menores nós utilizamos conexão direta em uma 10 GB ou um 10 GB diretamente. Nós utilizamos multiplexação ótica passiva com duplex e quadruplex, permitem uma utilização de até 20 GB em cada monofibra, e utilizamos bastante multiplexação ótica ativa com sistema DWDM de 40 canais. No momento nós estamos reavaliando algo que começou no ano passado, que é passar a barreira dos 400 GB, ou seja, do 40 vezes 10. Então nós fizemos já teste no ano passado com modulação ótica coerente, utilizando sistemas de 40 canais e 200 GB. Nós estamos retomando isso com sistemas convencionais DWDM e também com sistemas mais recentes que utilizam grades flexíveis e aí permitem utilizar monocanais de 500 GB ou variações disso. E também utilizando sistemas otimizados que são chamados DCI ou Data Center Interconnect e algumas variações. No final do ano provavelmente vamos apresentar mais detalhes da conclusão desse processo, que a intenção que ocorra ainda em setembro deste ano, a implantação. Em relação ao core do XBR de São Paulo, nós passamos por 5 gerações. A primeira geração iniciou quando o XBR entrou em operação, que foi em 2004, utilizando suítes da Extreme Networks, suítes Black Diamond da linha 6800, equipamentos que tinham muitas interfaces Fast Ethernet e interfaces Gigabit Ethernet numa quantidade não tão alta. A geração 2 entrou em operação em 2008 e foi até 2010, utilizando também BD, só que da linha 8800, já com placas de 4 portas de 10 GB, que chegava a 32 por chassi. A geração 3, que entrou em 2010, utilizava também Black Diamonds da linha 8900, que aí sim chegava a 64 portas de 10 GB por chassi. Em 2013, entrou uma nova linha de equipamentos da Cisco, a família SR9000. Na ocasião, o core foi assumido por um SR9010, que chegava até 288 portas de 10 GB ou 16 portas de 100 GB, equipamento com 8 slots. E depois, na geração 5, que entrou em operação há pouco tempo atrás, e que nós vamos entrar em mais detalhe, que utiliza um SR9922, que tem 20 slots para line cards e suporta 720 portas de 10 GB com a placa da geração que suporta transceivers coloridos, ou até 1.600 portas 10 GB não coloridas, ou 160 portas de 100 GB. Aqui a linha do tempo, nós destacamos essas gerações, então desde 2004 até este ano. Então em 2004 a geração 1, aliás essa aqui é uma imagem ilustrativa, nós na época não tiramos fotos, né? Não tinham celulares com máquina, então, e também nós esquecemos, nós esquecemos de tirar foto. A primeira geração de Black Diamonds, da linha 6000, a geração 2 que entrou em 2008 também, esse suportava placas de 4 portas de 10 GB. Aí a geração 3, que nós apresentamos recente, aí na esquerda tem 2 Black Diamonds empilhados, né? Não é um só, são 2, interconectados por portas de I/O, cada um com 64 portas de 10 GB, então a gente tinha aí um conjunto de 128, mas útil uma quantidade da ordem de 110 portas de 10 GB. À direita era o nosso antigo sistema de tradução de VLANs, que utilizavam um recurso físico de untagged para tagged, e assim nós traduzíamos as VLANs e permitíamos conexão, por exemplo, de participantes
mais de um participante numa mesma porta e proteções para o Internet Exchange. Claro que é uma estrutura não escalável. Em 2013 foi implantado o SR 9010. À esquerda é uma foto do começo desse ano, ele totalmente apinhado, com todas as portas preenchidas de 10 GB. À direita é o que ficava no data center do Landmark, que a gente vai mostrar, com muitas conexões de 10 GB e algumas de 100 que tinham sido removidas ali. Inclusive, a compra do cordão óptico correto é um ponto bastante crítico nesses casos, porque por mais que nós pensemos, vamos utilizar aqueles cordões que tem um revestimento mais grosso, que seja mais forte, e simplesmente eles não cabem. Então, esses amarelinhos aí são os ideais, porque eles são bem finos. Então, existem problemas físicos. E, por exemplo, para quem conhece o Salvador, que também trabalhou na Algata, na nossa equipe, ele desenvolveu uma ferramenta própria de sacador de transceiver, né? Que hoje em dia alguns fabricantes até já mandam, porque hoje tem que contratar algumas mulheres com mãos bem pequenas para poder remover esses transceivers, porque não dá para você tirar, né? Esse daí é uma figura. Nós temos um problema para tirar foto do 9922 porque ele é muito grande, né? É um rack, é um chassi de 44 U's. A distância entre uma fileira e outra, esse aqui foi no NIC Central, lá no PIC Central, lá no NIC NU. O Fred depois vai ficar bravo comigo, mas eu tive que subir em cima de um rack, senão eu não conseguia tirar essa foto, porque não tem espaço físico, né? Eu também não sou tão alto para poder tirar ela. É um equipamento bem grande. Ele tem lá no meio, onde tem as controladoras e as placas de encaminhamento, é onde é feita a captação do ar e onde as placas de I/O são divididas em cima e embaixo. Aqui uma figura lateral do data center do Landmark, o 9922 sem nenhuma conexão à esquerda e à direita o 9010 da ocasião lá que estava em operação. Nós colocamos temporariamente no Landmark para validação do equipamento. Aqui no data center central, à esquerda uma foto tipo Matrix, né, que é engordada, panorama do equipamento. À direita a foto superior mostrando a quantidade de conexões. E na parte de cima, aqueles monte de cabos azuis, são 9 placas de 36 portas 10 GB cada. Embaixo à esquerda tem 2 placas de 36 10 GB e à direita tem 2 placas Tomahawk com 8 portas de 100 GB cada. Aqui uma figura esquemática do 9922 e os 2 racks laterais. Então, o 9922 fica num rack dedicado, ele é ativo, e os 2 racks laterais são totalmente passivos, utilizando só os MUX, DMUX do DWDM. Então, o ativo do DWDM fica em outro rack, e também onde ficam os DIOs. Então, nós fazemos as conexões diretamente no SR 9922. O PIC Central em São Paulo, mais o PIX NIC, ocupam hoje 7 racks, tá? Só para referência. Tá? Aqui é uma foto lateral mostrando o rack de passivo à esquerda e tem um outro rack passivo à direita e o 9922 no meio. Tá? Ali um destaque para o rack totalmente passivo, da onde derivam as conexões dos MUX, DMUX e dos DIOs. Com relação à migração da etapa 4 para 5, para quem se lembra, é a migração do 9010 de alguns 9010, que eram 2, para o 9922.